Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a você que vai passar aqui. Bom dia, boa tarde você que vai passar pela tarde. E boa noite a todos aqueles que vai passar a noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para mais uma videoaula. Louvado seja Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2024, nesta revista aqui que nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Estamos na nossa lição de número 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que tem o tema O Encontro de Ruth com Boaz. Louvado seja Deus, né? Aleluias. Na primeira lição nós estudamos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as duas importantes mulheres na história de um povo, que foi Ruth e Esté, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira lição, aleluia. A segunda lição, nós estudamos o livro de Ruth, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A terceira lição, estudamos Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Louvado seja o nome de Jesus. E a quarta, estudaremos o encontro de Ruth com Boaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja Deus. Já quero agradecer a todos os novos inscritos que estão aqui e a todos que são inscritos deste canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nosso Deus continue a te abençoar, que o nosso Deus continue a te guardar, que o nosso Deus continue a te dar vitória e cuidar de cada um. Aleluia, sou grata a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou muito grata mesmo, aleluias, por vocês fazerem parte da minha vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e me permitirem a entrar, louvado seja Deus, aleluia, nos seus lares. Amém? Temos, né, esse canal, Deus é Fiel, é um canal que tem testemunho, é um canal de experiência, é um canal da Palavra de Deus, é um canal também que tem a EBD, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e é um canal também, né, de oração, de intercessão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quem já está aqui há mais tempo já conhece o trabalho do canal Deus é Fiel e cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Às tardes eu sempre faço live, né? Orando pelo povo, intercedendo pelo povo, clamando pelo povo e deixando uma palavra de vida eterna. Amém? Que nosso Deus, em Cristo Jesus, continue a abençoar a vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em nome de Jesus, gratidão, gratidão por ter vocês aqui. Louvado seja Deus. O texto áureo desta lição, louvado seja o nome do Senhor Jesus, diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. É um vídeo longo, amadas e amados, porque é um vídeo, né, de estudo. Aleluia. Esta passagem está em Ruth, seu capítulo 2 e verso 12. Louvado seja Deus, e nessa manhã eu quero dizer a cada um de vocês que o Senhor galardoe os feitos que vocês têm feito na vida daquela pessoa que é necessitada. Amém? Oh, glória a Jesus, que o Deus de Israel, aleluia, em cujas asas nós habitamos todos os dias, esteja com as mãos estendidas, guardando as vossas vidas, as nossas vidas. A verdade prática, ela diz assim: o verdadeiro e puro modelo
de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Então, podemos, aprender aqui que nós agradamos ao Senhor quando, aleluia, servimos uns aos outros. Porque o verdadeiro e puro modelo de bondade, aleluia, é servir uns aos outros de quê? De coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Amém, meus amados e minhas amadas. Glórias a Jesus. Louvado seja a Deus. Esta lição ela vai falar do encontro de Ruth com Boaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está em Ruth, no seu capítulo 2, versículo 1, e também até o 4. E aleluia, louvado seja Deus. Nós estudaremos agora. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, de geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, aí apanhava espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Aleluias, como é bom servir a Deus. Como é bom estarmos na presença de Deus. Ruth era viúva, Noemi, sua sogra, também ficou viúva. As duas ficaram, quer dizer, as três, porque órfã, a outra nora de Noemi foi embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para as terras dela. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Ruth decidiu acompanhá-la, Noemi, sua sogra. E ali Ruth ela foi ajudar, aleluia, a Noemi. Noemi já estava de idade. Elas atravessaram muitos perigos para chegarem até Belém. Não foi fácil a caminhada, a trajetória de Noemi com Ruth, sua nora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Naquela época não tinha carro, não tinha avião, elas andavam a pé mesmo, atravessando montanhas, subindo e descendo. E ali a gente sabe que naquelas montanhas ali havia muitos perigos, Louvado seja Deus, porque por ali também passavam outros viajantes. E muitas das vezes eram salteadores, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia e bondade, Ele guarda a Ruth e a Noemi. Aleluias. Deus, quando Ele tem um propósito na vida de um homem, na vida de uma mulher, Deus, Ele guarda. Quando aquele homem e aquela mulher ele decide, ou ela decide, servi-lo ao Senhor, o nosso Deus, que é misericordioso, Ele guarda. Ainda que venhamos a enfrentarmos os perigos desta vida, os desafios desta vida, o nosso Deus, Ele guarda, o nosso Deus, Ele cuida, o nosso Deus, Ele está a olhar, a zelar por nós. Deus, Ele não rejeita um coração aquebrantado. Aleluia, um coração contrito. Aleluia, não, Deus, Ele não rejeita. Quando Deus ele abandona um homem e uma mulher, é porque eles são perversos. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus não tem conta com o perverso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essas duas mulheres, elas enfrentaram muitos perigos,
passaram fome, passaram escassez, passaram privacidades, mas Deus, ele guardou. Como ele tem guardado a mim e a você até esse dia de hoje, porque o dia de amanhã pertence ao nosso Deus. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Então, a palavra vem nos dizer, aleluia, que Noemi, ela tinha esse parente chamado Boaz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela sai da terra agora de Moabe, louvado seja Deus, que era terra idólatra, terra que não agradava ao Senhor, que ela foi para ali quando a fome chegou em Belém. O seu marido Elimeleque não teve fé para esperar no Senhor, não teve fé para confiar no Senhor, e ele pega toda a sua família e sai de Belém e vai para Moabe, aleluia, para uma terra a qual Deus não mandou. Muitas das vezes saímos da nossa terra, do nosso lugar onde estamos, aleluia, para irmos a determinados lugares aonde o Senhor não mandou, aonde o Senhor não quer, aonde a bênção de Deus não está lá. E aí sofremos as consequências e pagamos um preço alto, aleluia, porque não confiamos no eterno. Deposite a sua confiança em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Tenha fé no Todo-Poderoso, porque Ele vai te abençoar. Mas quando Noemi ela chega naquelas terras de Moabe com seu esposo, a palavra vem dizer no livro de Ruth, no seu capítulo 1, que o esposo de Noemi morre e também morre os seus 2 filhos. Ela fica viúva com as suas 2 noras, né? E elas retornam. Noemi sabe que Deus visitou Belém e que Deus deu pão àquela terra. E ela retorna, aleluia, para a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, com as suas noras. Mas no caminho ela pede para que as noras voltem para a sua parentela, para as suas terras, porque ela já estava velha, não podia ter mais filho, para que casassem com aquelas noras que ainda eram jovens. E órfã, ela decide voltar, ainda chorando, mas a Ruth, ela se apega com amor a Noemi. E ela vem com Noemi, ela diz, o teu Deus é o meu Deus, onde tu pousares eu pousarei, e aonde tu morrer eu também morrereis. Então há um voto ali, né, uma aliança ali entre as duas, louvado seja Deus, de amor, de cuidado, de carinho, de gratidão, e uma decide cuidar da outra. E quando elas chegam em Belém, Ruth vai agora peregrinar nas propriedades de Boaz, nas terras de Boaz, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que, aleluia, louvado seja Deus, quando naquela época os ricos eles colhiam, eles não colhiam todos, sempre caíam, ficava aqueles restos de trigo, de cevadas ali, e os pobres catavam tudo aquilo ali que havia caído, né? Havia sobrado, havia deixado para trás. Eu lembro que quando eu era pequena, amados e amadas, a gente, né? Eu sou do interior, minha mãe, né? Minha família. Depois o Senhor soprou, né? Cada um para a cidade, e hoje ninguém mora mais, né? No interior. Mas eu lembro que eu era pequena, adolescente, e minha mãe, ela saía nas propriedades daqueles que tinham mais, e ela começava a catar as bages de feijão, os milhos que ficavam para trás. E ali a minha mãe, ela juntava muita saca de feijão, de milho, e ali a gente ficava o ano todo, né? Nós ficávamos o ano todo ali se alimentando, né? Louvado seja Deus. Aleluia, das sobras que ficavam para trás, ali nas terras de quem tinha mais. Então, eu sei como é este serviço aqui, porque nós fizemos por muito tempo. Nós também tivemos uma vida muito sofrida. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
É um trabalho árduo, é um trabalho no sol, é um trabalho humilhante, é um trabalho escaldante, né? É um trabalho que passamos por muitas humilhações. Então eu sei um pouquinho, né? Não todo, mas eu sei um pouquinho assim do que Ruth, né, passou. Louvado seja Deus, mas havia a mão de Deus sobre a vida de Ruth. Como sempre houve a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha mãe, da minha família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, exaltado seja para todo sempre o nome do Senhor. Mas o interessante é que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Boaz, louvado seja Deus, ele vem a Belém, aleluia, e ele diz para que ninguém mexa com Ruth, né? Para que ninguém mexa com ela, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Boaz era um homem temente a Deus, Boaz era um homem próspero. Deixa eu fechar só essa janela aqui um pouquinho. Boaz, louvado seja Deus, era um homem temente a Deus. Boaz era um homem próspero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boaz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era aquele homem, aleluia, que Deus ele já havia preparado para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ser o remidor de Noemi, aleluias, e de Ruth. Assim como o Senhor enviou Jesus para, louvado seja Deus, nos redimir dos nossos pecados, nos livrarmos da condenação eterna. Aleluia, porque nascemos debaixo do pecado de Adão, pecado original de Adão. Aleluia, louvado seja Deus. E não tinha saída para mim e nem para você. Nós não tínhamos saída. Mas Deus, com a sua infinita graça, bondade, misericórdia, amor, compaixão, Ele envia Jesus até aquela cruz para redimir a mim e a você do pecado e da condenação eterna. Aleluia. Boaz era um remidor de Noemi e Ruth. Boaz seria cuidar dela. Aleluia, dessas duas mulheres. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Daqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ruth, ela foi, aleluia, bisavó do rei Davi. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de onde também, né, louvado seja Deus, viria, aleluia, o Messias. Todos nós, né, ou quase todos, conhecem essa história, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E é uma história linda, né? Louvado seja Deus. Então, Ruth, ela foi bisavó do rei Davi. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem sei. Bem, se me contou quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes o teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecestes, o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Boaz está abençoando Ruth com estas palavras. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado e comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Ainda sobrou. Aleluia, para ela levar para a sogra dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução da nossa aula, aleluia, louvado seja Deus, fala que na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, a sogra e nora. Nesta,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Entra mais um novo personagem, aleluia, que é Boaz, o parente remidor, né? E nós veremos como Deus da providência, o Deus da providência, recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então, Deus, quando ele vê um bom relacionamento, Deus, ele se doa. Deus, ele cuida. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O primeiro tópico aqui da lição diz que Boaz, fala de Boaz, o remidor. E a palavra-chave desta lição é, aleluia, o encontro. É encontro, aleluia. Tem um encontro com Jesus nesta manhã. Louvado seja Deus. Primeiro, Boaz era um homem próspero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boaz, ele era um homem próspero. O capítulo 2 do livro de Ruth vem nos apresentar um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Então, Boaz era da geração de Elimeleque, era um homem valente, era um homem poderoso e era próspero. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os termos valente, né, e poderoso refere-se ao caráter íntegro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a influência de Boaz. Ele era um homem influente. Louvado seja Deus, que influenciava as pessoas para o bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja um influenciador na manhã deste dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja uma influenciadora na manhã deste dia do bem. Aleluia. Boaz, além do seu poder, além de ser um influenciador, ele, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, era temente a Deus. Ele era temente ao Senhor. Boaz, ele era um grande produtor rural. Tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores ao seu serviço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E Boaz também, ele reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor na vida de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e Elimeleque. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo uma tradição rabínica, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Boaz, ele era sobrinho de Elimeleque. Ele era um parente, né, próximo. Poderia ser, né, o resgatador das terras, né, louvado seja Deus, que o falecido, né, Elimeleque havia, né, vendido ali. Então ele podia resgatar aquelas terras para Noemi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como também, né, ele poderia cumprir o costume, né, antigo, né, do casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Boaz, ele tinha, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, essas qualificações para ser o remidor, louvado seja Deus ali, de Ruth. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque logo lá na frente, mais na frente nós vamos estudar sobre a vida de Esté. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis, no seu capítulo 38, versos 6 e 11, eram duas prescrições distintas contidas, né,
na lei de Moisés. Então, na lei de Moisés, no livro de Gênesis 38, 6 e 11, você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tinha essas duas prescrições distintas, contidas no livro, né, de Moisés. A do resgatador, que previa que previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-las ao seu dono. Então, louvado seja Deus, aleluia, Boaz, ele poderia fazer isso. E se o hebreu fosse comprado como escravo para um estrangeiro, por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquele escravo. Então, Boaz, ele tinha, né, todas essas qualificações. No livro, lá em Levítico, né, louvado seja Deus, 25, 25, 28, 47, 59, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, está escrito. Já a lei do levirato, né, a lei do levirato, previa que o irmão, aleluia, do cunhado, louvado seja Deus, se casasse, aleluia, com a viúva e suscitasse descendência ao falecido, quando ele morria, né, e não deixasse ali parente, né, não deixasse ali um descendente. Eles não, quando aquele casal não tinha filhos, aí, louvado seja Deus, o cunhado se casava com aquela viúva para que ela tivesse ali, né, ele pudesse ali, né, ela pudesse ter ali filhos. Louvado seja Deus. E dar descendência ao falecido. Está em Deuteronômio 25, 5 até o 10 e em Mateus 22, né, lá nos Evangelhos, no seu verso 24 até o 48. Tudo indica, né, que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. Está em Levítico também 25, 48 e 49. No caso de Boaz, havia um remidor mais chegado que ele. Boaz também, ele era, né, aqui falamos, né, louvado seja Deus, da prosperidade, né, de Boaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Boaz também, ele era, aleluia, um homem que tinha temor de Deus e ele também tinha respeito, tinha temor e respeito, né, pelas coisas de Deus. Era uma pessoa temente, era uma pessoa que tinha respeito às coisas de Deus. E por ele ser temente e respeitoso, ele saudava, ele cuidava, né, de todos que estavam em volta dele ali, com muito carinho, com muito amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, a saudação de Boaz aos seus empregados demonstrava que ele temia a Deus. Porque, aleluia, a invocação a Jeová, né, o Senhor, seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Então, quando eles chegavam ali, no meio dos seus servos, ele dizia, o Senhor seja convosco. Ele respeitava as pessoas que trabalhavam com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E ele também os abençoava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Indica também, né, o seu respeito aos que com ele trabalhavam, né? Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa. Então os empregados respondiam, o Senhor te abençoe.
Patrões e empregados devem também, né, se tratar, aleluia, com mútua consideração. Eu já trabalhei muito, né, em casa de família e os patrões, eles não... Muitos eram muito bons comigo, mas outros era só o sangue de Jesus. Pessoas secas, céticas, né, pessoas que arrogantes, avarentas. Mas Boaz não, Boaz ele era temente a Deus. E uma pessoa temente a Deus, ela vai tratar todos bem. Então Boaz, ele louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele tinha consideração. Ele reconhecia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, o trabalho ali que os seus empregados faziam e ele tratava eles muito bem. Né? Louvado seja Deus. E os empregados também entendiam o seu lugar de servo, como Boaz também entendia o seu lugar de patrão. Então, aleluia, o escritor ele chega a dizer assim: patrões e empregados devem se tratar com muitas considerações, reconhecendo a posição e o papel, aleluia, próprios de cada um na relação de seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então Boaz, ele era um homem respeitoso, ele era um homem próspero, ele era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e era respeitado por todos que os cercavam. No segundo tópico, fala do carinho de Boaz para com Ruth. E o primeiro tópico aqui do segundo subtópico vai falar da pureza. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa, chamando-a de filha. Deu liberdade para continuar catando espigas em suas plantações e lhe assegurou, aleluia, de que seria tratada como o devido respeito. Não deu ordem aos moços aleluia, não dei ordem aos moços que não te toquem. Ele já tinha dado ordem ali aos moços para que ninguém tocasse nela. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth, aleluia, se preocupou, aleluia, de uma maneira que ele protegeu ela, né, de assédio moral, de assédio sexual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele cuidou de Ruth. Aleluia, são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente, aleluia, no ambiente laboral e em qualquer área da vida, né? Nós sabemos que em qualquer lugar tem assédio moral, sexual. A gente tem visto, nós temos visto passar, né, aí nas TV os noticiários de homens que abusaram de mulheres, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tiveram respeito, carinho, né? Estamos em um mundo caído, um mundo que a maioria está afastado de Deus e não tem mais temor, né, das coisas do Senhor e abusam de crianças, abusam de mulheres, abusam de idosas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas Boaz, ele teve o cuidado de avisar aqueles empregados que ninguém tocasse em Ruth. Ele protegeu ela. Boaz era um cavalheiro muito educado como todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e descortês. Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Então, devemos, aleluia, viver com todos, respeitando todos, aleluia, amando a todos,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Jesus fez esse papel de amar, de cuidar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de respeitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo subtópico do segundo tópico diz que Deus estava agindo. No livro de Ruth, a gente não vê, né, em nenhum momento o nome assim, Deus. Mas no silêncio, Deus estava agindo a favor de Ruth. No livro de Esté também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a gente não vê também ali Deus dizendo, né, vou fazer, vou agir, mas no silêncio Deus guardou essas duas mulheres. Deus guardou. Aleluia, louvado seja Deus, e as histórias delas estão aqui. E no silêncio, Deus está agindo na minha vida e na sua vida. No silêncio, Deus ele cuida de mim e ele cuida de você. No silêncio, Deus ele vai te responder e você vai ver, vai ouvir, vai ver, vai entender que o Senhor te respondeu. Porque Deus ele trabalha, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que nós não percebemos, não venhamos a percebermos, o agir de Deus, ele está trabalhando no silêncio. Assim como ele trabalhou na vida dessas duas mulheres, ele trabalhará também na minha e na sua vida. Então, a atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada ali naquela terra. Mas agiu com educação e muita discrição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E impressionada com o gesto de Boaz, né, que Ruth ficou impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão e de forma humilde reconheceu ser indigna do tratamento que recebeu, por ser, né, uma estrangeira. Havia, né, uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o bom testemunho, aleluia, aleluia, o bom testemunho nos abre muitas portas. Então, por Boaz conhecer a história de Ruth, saber que ela era estrangeira, mas que ela se voltou para Deus, que ela amou a sua sogra. Aleluia, mesmo ali na pobreza, as duas não tinham nada, mas as duas, nasceu um amor ali de filha. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O cuidado que ela tinha com a sua sogra, o testemunho que ela dava por ser uma viúva, né? Louvado seja Deus que dava testemunho. Não andava de qualquer jeito, não se misturava, não se assentava com qualquer um, nem qualquer uma. Dava testemunho de vida, aleluia, de mulher de Deus, de serva de Deus, aleluia, de viúva. Chamou a atenção de Boaz. E Boaz cuida de Ruth. Por isso que é bom termos um bom testemunho aonde moramos, aonde vivemos, no bairro, na cidade, na sociedade. O bom testemunho ele vai abrir portas para as nossas vidas. O terceiro subtópico aqui, do segundo tópico, fala da aleluia, desculpa. Terceiro subtópico do segundo tópico fala assim, sensível e espiritual. Boaz, ele era um homem, fala da sensibilidade e espiritualidade de Boaz. Boaz, ele era um homem sensível e ele era um homem espiritual, porque esse óculos meu assim, de vez em quando ele dá uma misturada aqui, as letras é bem miudinha. Que os irmãos e as irmãs me perdoem em nome de Jesus. Então fala da sensibilidade e da espiritualidade de Boaz. Boaz,
conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Os versículos-chave do livro é uma declaração feita, aleluia, feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Eita, nome difícil de falar. Étnicas. É difícil de falar esse nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, Boaz, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele era sensível, era um homem sensível, era um homem espiritualizado, era um homem que cria em Deus, era um homem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que sabia que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Deus dos hebreus não estava limitado, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, a fronteiras territoriais. Nosso Deus, ele opera aqui, ele opera lá, ele opera onde ele quer. O nosso Deus, para o nosso Deus operar, não existe barreiras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aleluia, Boaz, ele tinha, esse conhecimento de quem era Deus, de quem é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como servo, de Yahvé, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Ele era servo de Deus e estava ali sendo usado para abençoar a moabita Ruth. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Porque imagine a pessoa chegar em uma terra estranha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ser maltratado ou maltratada. Quando eu vim aqui para Salvador, eu não conhecia ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, há 24 anos, e comecei a trabalhar, conhecer pessoas maravilhosas, e hoje estou aqui. Sou grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Louvado seja Deus, aleluia, mas a gente chega um pouco constrangida, sem conhecer ninguém, não sabemos como vamos sermos recebidas, tratadas, Mas foi um lugar, aqui em Salvador foi um lugar que me acolheu muito bem, Para mim aqui é um lugar maravilhoso, Louvado seja Deus, aleluia. E assim foi com Ruth. Ruth saiu da sua terra natal e foi, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para uma terra que ela nunca tinha ido. E Deus cuidou, abençoou e honrou a vida de Ruth. O terceiro tópico aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para finalizarmos a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, fala, da colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E o seu primeiro tópico aqui fala da lei da semeadura. Então, uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo de homens apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Esta visão dualista em nada conduz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. O mundo ele está afastado de Deus, o mundo está no pecado, no egoísmo, na arrogância, na soberba. O homem ele tem deixado o Senhor, ele tem se afastado do Criador. E o Senhor ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lembra-te do seu Criador, aleluia.
nos dias da sua mocidade. Mas o povo se esqueceram de Deus. Pais esqueceram de falar de Deus para os seus filhos, para a sua família. E o mundo está do jeito que está. Aleluia. E muitas das vezes nós ouvimos e vimos pessoas culpar a Deus por tudo o que acontece. Mas não é culpa do Senhor. É culpa do ser humano que se afastou de Deus. Não quis andar nos caminhos do Todo-Poderoso. E por isso o Senhor os deixa. A palavra de Deus diz que quando nós nos achegamos a Ele, Ele também se achegará a nós. Mas quando nós nos afastamos do Senhor, o Senhor também se afasta de nós. Imagine um pai, ele cuidar tão bem de um filho e o filho virar as costas para ele. Ele vai ficar triste, ele vai chorar, ele vai ficar muito magoado, mas ele não deixa de amar. Ele continua amando porque é filho. Uma filha que olha para o seu pai e ela busca dele o amor, o carinho, o afeto, ela não encontra. O pai, ele é rude, ele é ruim. Ele o abandona, ele não vê como filha. Então o coração daquela filha se entristece. Mas ela não deixa de amar, porque ela é filha. Bem assim é o nosso Deus. Por mais que o homem tenha se afastado dele, por mais que a humanidade tenha se afastado do Senhor, e quando eu falo homem, né, para Deus o homem é a mesma coisa, né? Que mulher, homem e mulher, né? Deus trata igual. Deus, mesmo assim, ele continua a amar. Ele continua a amar. E ele, né, nos convida todos os dias que venhamos a andarmos com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado, né, seja Deus. Então, Ruth, ela decidiu servir a Deus de Israel. Em vez de servir a Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração inclui o sacrifício de crianças, porque naquela época os pais, né, sacrificavam as suas crianças, oferecendo a esse Deus aqui, Quemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ruth decidiu abandoná-la a este Deus e servir ao Deus de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. E agora nós vamos, né, falar dos acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha, aleluia, aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Deus, ele estava em silêncio, mas ele direciona a Ruth aí naqueles campos a catar espiga ali. E Deus estava com ela. Às vezes você pensa que Deus não está com você, mas Ele está do teu lado, te conduzindo, te direcionando, aleluia, te dando força, ânimo, para que você siga no caminho, na direção certa. Para ela, era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor dos que o amam. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação, sua alegria. Uma esperança brotou no coração da pobre viúva que não tinha mais esperança nenhuma. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós, louvado seja Deus, andamos com Deus, seremos todos abençoados e abençoadas. E no terceiro aqui, subtópico do terceiro tópico, nós vamos falar dos resultados
da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Tem coisas que você faz na vida de uma pessoa que Deus lhe abençoa imediatamente, mas tem outros que não, que demora mais um pouco. Porque é uma semeadura, tem semente que ela brota mais rápido, tem semente que ela demora mais. Outros levam tempo para aparecer, pela forma graciosa como eram tratados. Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia a sua sobrevivência e da sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril colheu cevada e de abril a junho trigo. Concluindo o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, espera no Senhor na manhã deste dia. Espera no Deus da providência. Espera no Deus que tudo pode. Espera em Deus, porque Ele vai agir ao seu favor. A história de Ruth com Boaz revela a validação da lei, da semeadura e o bom plano de Deus em sua vida e no mundo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, chegamos ao fim da nossa aula. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, não desista de servi-lo ao Senhor. Bote a sua vida sempre nos pés do Senhor, à disposição do Senhor. E Deus, Ele vai, aleluia, agir ao seu favor. A atitude de fé de Ruth estava sendo recompensada. Sua prontidão em cuidar da sogra levou a encontrar conforto e proteção naquele que seria o resgatador de toda a família, em que incluiria na genealogia do Redentor, aleluia, da humanidade, né? Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus de Ruth é o nosso Deus. Ele continua agindo por aqueles que decidem se abrigar debaixo das suas asas. Confiar nele e viver fazendo o que lhe agrada é o meio infalível de alcançar a sua misericórdia e favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês e a todas vocês. Se gostou, se inscreva, aleluia, compartilhe, louvado seja Deus, deixe o seu joinha, deixe o seu pedido de oração, aleluia, e logo mais à tarde, se assim o Senhor nos permitir, louvado seja Deus, aleluia, teremos, a nossa live, estarei aqui orando, intercedendo pela vida de cada uma e cada um de vocês. Amém? Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.